Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele não posso viver. Não trilhe por esta terceira etapa se não tiver unção, se não estiver no Espírito para isto. Não tente nem mesmo pregá-la. Não tente, espere. Não tente entrar pelo mesmo caminho como fizeram os egípcios, e por isso todos pereceram. Lembrando em tempo, vida em si mesmo. Não é o pastor que tem que vencer o leão, o urso é a própria ovelha. Não somente o urso, o leão, mas também o Golias. Vencer a si próprio, seu ego, seu eu, porque isto é maior do que o leão, é maior do que o urso, é o maior inimigo que temos, é o ego, é o eu.
Agora, meus ouvintes, irmãos, pastores, amados, obreiros em geral, sem dúvida alguma, a palavra vem ao profeta para do profeta ser distribuída. Nós encontramos isso aí no sistema de rede elétrica, de iluminação das cidades, campo, a grande fonte geradora, a usina, que é Deus. Mas depois, cada cidade tem que ter uma subestação para baixar aquela tensão, aquela voltagem, aquela amperagem, coisas que andam juntas, através de uma eletricidade que ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar. Mas chega lá, nós então vamos ver os transformadores. Os transformadores transformando para 220, para 110, mas isto aí não altera se é 110, se é 220, a luz é a mesma. Mas tem que ter transformador, porque senão queima tudo. Aí nós encontramos a grande fonte geradora, encontramos a subestação, o profeta de Deus, e os transformadores que são os genuínos, verdadeiros obreiros da mensagem, predestinados desde antes da fundação do mundo para isto. Agora, ficou tão claro, ninguém pode contestar, que depende realmente de quem está na porta. Sabendo que a eletricidade é a mesma, a tensão é que é maior, a voltagem e assim por diante. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode lembrar disso. Olha, que vê um transformador na rua ou na porta de sua casa, vai lembrar disso. E, por sua vez, você também é um estabilizador de voltagem na sua casa. O marido, a mãe, o pai. E, por fim, chega na vida em si mesmo, no individual. Para cumprir aquilo, vós sois a luz do mundo. Porque é tão bom dizer Jesus é a luz do mundo, mas quando se refere aos apóstolos, eles são luz do mundo. Aí vem vindo os profetas, luz do mundo. E olha que chega em você. É a vela do mundo? É o palito de fósforo do mundo? Não, não. Você é luz do mundo em que você vive. Lá na empresa, no trabalho, onde quer que anda, você é a luz daquele pequeno ou grande mundo que lhe compete, que está dentro de seu âmbito, que a física lhe permite. Agora nós ouvimos Amós dizendo: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos os profetas. Veja só, a quem? A seus servos os profetas. Cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez através de um profeta. O mundo religioso, vocês, meus estudiosos, reverendos, diz quem sou eu para ensinar-lhes a Bíblia. Mas muitos deles têm a humildade de nos ouvir, concordar e discordar, analisar. Um deles já disse: eu tiro as minhas mensagens através do seu programa. Humildade, não é? Humildade. E sabedoria até certo ponto. Sabedoria. Mas
Isso é confortante, é tranquilizante. Se todos os pastores na terra crescem nessa fonte, nesse profeta, mas por que não dizer que milhares deles nas denominações, pregando mensagens bonitas, eles têm a mensagem do irmão Branham, do profeta desta era, fazendo exatamente isso, tirando o que lhes interessa. Estas coisas profundas, bonitas, dá uma enfeitada. Temos pregadores na mensagem assim também, que quase não está precisando de profeta mais não. E eles vão se projetando diante do povo. Agora, veja só, ter um profeta é um descanso, porque a palavra de Deus vem ao profeta. Você vai examinar, você constata, isso aqui só pode ser de Deus. Não é de homem. Que beleza, como isso fica bom. E dá um descanso para a gente. Nós não temos que estar cavucando mensagens, caçando, especulando mensagens. Não. A coisa veio ao profeta. A espada caiu na sua mão. Essa é a mais gloriosa de todas as eras, por um lado. Por outro lado, é a pior de todas. Ela reúne todos os males das eras passadas. Em compensação, reúne todas as verdades, os bens, no sentido espiritual, das eras passadas. E mais do que isso, apóstolos e profetas. Sempre foi assim. Isto, então, é uma verdade comprovada em toda a Escritura. Enoque foi um profeta do tempo antediluviano. Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltavam vários séculos para a primeira se realizar. Ele fala da segunda, falou e fala até hoje, mesmo antes da primeira acontecer. Logo 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé e ele falou da situação espiritual do mundo, mandou que fabricasse uma arca, ou ele próprio fabricou, quer dizer, Deus mandou que ele fabricasse. E lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. Quando chegou o tempo de Deus libertar Israel do jugo do egípcio, ele levantou Moisés e lhe falou o seu plano e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus para o povo. É isso que é o profeta. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios, revelou seus mistérios e sua vontade. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Entre eles esteve o grande profeta Samuel, sendo o último dos juízes, e quem ungiu o primeiro rei de Israel foi Samuel. Mas voltando um pouco a Enoque e Noé, veja só, Enoque não esteve num companheirismo que tinha lama, que tinha coisa fedida. Um pregador disse isso, o outro pregou citando aquilo, ou isto, que o companheirismo da arca fedia, tinha mau odor, suposições e coisas para criar mensagem, quem sabe até para falar acerca de algumas coisas do companheirismo.
Mas acontece o seguinte: o companheirismo que estava dentro da arca não era da noiva, porque a arca não é para a noiva. A arca é para quem ficou na grande tribulação. A arca não significa o arrebatamento, significa a salvação comum. Veja que depois que ela desceu, Moisés se embriagou e amaldiçoou a quem? A seu próprio filho, que olhou a sua nudez, não podendo fazê-lo, amaldiçoou seu neto, não é? Canaã. Daí então surgindo os gentios, os petulantes gentios, mal agradecidos. Não tem nada a ver com Enoque. Enoque não teve um companheirismo fedido. Isso é falta de luz na palavra. Como diz, eu não sou culpado de ver essas coisas. Eu não sou culpado. Quem está no companheirismo da arca é porque não foi no arrebatamento. Aí tem cobra lá dentro, tem capivara, tem paca, tem leão, tem urso. Assim mesmo tem uma coisa, nenhum estava tragando o outro. Parece que eles estavam em mais temor do que muita gente. Mais temor pelo que estava acontecendo. Mas, de fato, Noé não representa a noiva. Ló não representa a noiva. Nós podemos aplicar que antes de Deus queimar esse mundo, ele tira a noiva. É uma aplicação. Mas a noiva é o tipo perfeito. Nós não precisamos de mais tipos. O tipo perfeito da noiva é Abraão. Então, nós tivemos outros grandes profetas, entre os quais se destaca Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel e assim por diante. Estes homens, como profetas, eles tiveram a palavra de Deus para suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor a mensagem para o seu dia. Esta é a maneira que Deus estabeleceu, segundo as Escrituras, para falar ao seu povo. E aí volta Amós a dizer: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora alguém diz assim: mas vai tão bom, mas quando ele fala no Brana, estraga. Então vamos estragar. Estragar para quem tem falta de revelação. Deus levantou Elias pela 4ª vez. Primeira vez foi o Elias mesmo. Segunda vez, o mesmo Espírito em Eliseu. Terceira vez, o mesmo Espírito em João Batista, nome que não tinha na Bíblia. Por fim, vem William Branham, nome que não tem na Bíblia. Mas Espírito que tem na Bíblia, ministério que tem na Bíblia, e por excelência, ministério tríplice. Elias, filho do homem, ministério do filho do homem, ministério do filho do homem, que se diga entre parênteses. E 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Revelar os segredos. João não revelou. João não podia revelar segredos. Ele não tinha a revelação dos símbolos. Tanto que ele não pregou Apocalipse. Ele somente dizia: amai-vos uns aos outros. Quando ele voltou de lá. Porque isto não era para ele. Isto era para o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora, eu pergunto, isso deveria causar pânico, distúrbio? Sim. No arraial de quem? Vai lá no quadro de Gideão, vê onde é que houve distúrbio, pânico, alvoroço.
Foi com o ministério, com os homens de Gideão? Não, você sabe que não foi. Quando se fala nesse anjo, vai vir um anjo do céu e coisa e tal. Não, não é assim. Anjo é um mensageiro. Nós tivemos 7 estrelas em Apocalipse 1. E lá está dizendo que são mensageiros. Anjos de Deus. O castiçal de Deus, com 7 lâmpadas. O cordeiro sangrento, com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos de Deus, enviados a toda a terra. 7 mensageiros, 7 eras da igreja. Onde você se encontra agora? É no pânico? É na confusão? É no distúrbio? Ou na sensação da segurança? Nós afirmamos que Elias não tirou a identidade, levou um documento para mostrar para a viúva quem era ele. Deus não escreveu numa tabuinha e disse, vai lá e mostra para ela. Não. A coisa estava por dentro dela já. Era o mesmo calibre. Você tem que entender isto, que nós não somos melhores do que ninguém. Há muitas pessoas melhores do que nós. Há muitos Gamaliéis por aí. Nicodemos, que pelo menos à noite foi estar com Jesus. Há muitos melhores do que eu. Pobre, indigno, de até mesmo abrir a boca para falar esta mensagem. Isso é soberania de Deus. Você diz, eu também sou indigna, sou indigno, mas estou nisto. Deus me colocou nisto. Eu não escolhi isto. Você não escolheu a família na qual você deveria nascer. Eu não escolhi esta mensagem. Eu não escolhi este ministério. Ele me escolheu. Ele sabia perfeitamente quantas piscadas eu ia dar se eu vivesse ao longo de 80 anos nessa terra. Isso daria mais juízo, mais responsabilidade para cada um de nós. Que ouvimos estas coisas, eu não escolhi. Você não escolheu, não há mérito de homem nisto aqui. Agora você pense que você foi chamada, que você foi chamado. Você acha que Josué escolheu? Caleb escolheu? Nesse confronto de Efésios com Josué? Não. Não, o Judas não escolheu ser Judas Iscariotes. Você está entre os chamados. E agora essa terceira etapa, essa terceira puxada, te dá essa sensação, não a utopia, não uma sugestão, de que você não foi somente chamado, mas também escolhido. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Deus me abençoou, Deus nos abençoou, isso nos trouxe cura, bênção dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir qual navio alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. E fardo a vida por no anteverdo Jordão, ó lírio dos vales, guia-me.